Estamos na última pregação, esse é o projeto do livro de Atos. Foram 89 pregações com a de hoje. Por causa de não chegamos em 90. Se quiser, eu divido em duas. Talvez se a voz não aguentar, eu divido mesmo. Estamos com Paulo preso em Roma, numa casa, com escolta, às vezes amarrado a essa escolta, a um guarda lá. Logo que ele chegou, mandou chamar os chefes dos judeus na cidade de Roma, os líderes, para uma conversa inicial, se apresentou, explicou o que estava acontecendo, como é que ele tinha chegado ali, tiveram então uma conversa, e resolveram marcar um outro dia para ouvirem a Paulo mais detalhadamente e mais fundo. O dia chegou e a exposição durou horas. Atos 28, versículos 23. Diz assim, Atos 28. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se. Vamos parar aqui, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos com a Tua palavra aberta e que nosso coração esteja aberto também diante dela, da autoridade da Tua palavra, para o Teu Espírito mexer conosco. Cada crente, conforme a sua necessidade espiritual, de santificação, cada outro coração que esteja aqui, que não seja ainda convertido a Cristo, que seja tocado e encaminhado nesse sentido pelo Teu Santo Espírito, de modo que Tu te venhas a glorificar a Ti próprio em nosso meio, seja qual for o resultado. O que importa é pregarmos. O efeito é do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo, que nós te pedimos por isto. Amém. Como vimos, a mensagem de Paulo se concentrou num só nome, o que não é de admirar, numa só pessoa, de manhã até de tarde. Fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Pronto, este é o ponto. É tudo que Paulo gostava de fazer e sentia desejo de fazer, obrigação de fazer, onde quer que ele estivesse, sempre era falar de Jesus Cristo. Paulo agora está com uma assembleia muito esquisita. Está em Roma, preso, diante de judeus, líderes de Roma, líderes dos grupos judeus em Roma, das comunidades judaicas em Roma, que eram muitas, homens que Paulo não conhecia, ele numa situação precária, e já com uma longa experiência de aonde chegava
ele procurava logo uma sinagoga dos judeus para falar. Nós vimos isso tudinho em Atos. Geralmente dava problema com os judeus, para não dizer sempre. Dava problemas. E às vezes brigavam, tiravam Paulo de lá. Ele ia então falar para os gentios. Então, é curioso que Paulo aqui continua no mesmo caminhozinho dele, falando para os judeus. Ele não podia ir nas sinagogas, chamou para que viesse até ele, e eles foram, a segunda vez aqui. Então, o que ele queria era dizer para os judeus que Jesus Cristo era o cumprimento da lei, persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Aqui ele praticamente fecha o Velho Testamento, ele fecha o cânon do Antigo Testamento. Ou seja, as escrituras, até aquele ponto, todas elas apontavam para Jesus Cristo. Então, não é que Jesus, esse Jesus de Nazaré, que tinha sido morto 20, 30 e poucos anos antes, e que diziam que ele ressuscitou e que voltou para o céu, não era uma doutrina nova, esquisita, que se chocava com o que os profetas de Deus diziam, com os salmos, a Bíblia até aquele ponto, que era o Antigo Testamento. Não era nada disso. Não era uma doutrina nova, estava tudo predito na lei, nos profetas. Jesus era o Messias que havia sido prometido, a esperança de Israel e também dos gentios, como Paulo vai deixar bem clarinho, mais ainda, como vamos ver daqui para frente. Então, a pergunta é: como é que os judeus reagiram? Divisão. Já vimos a resposta, 23 até o 25, não foi? Dividido. 2 grupos. Típico. Os que foram persuadidos e os que continuaram incrédulos. E assim tem sido desde que o pecado entrou no mundo. Não há nenhuma novidade aqui. Deus fala para os homens, desde que o pecado entrou no mundo, através dos seus enviados, dos seus profetas. Deus fala, uns creem e outros dão de ombros, não creem. E, infelizmente, a proporção não é. A maioria crê e a minoria continua rebelde. Não. Pelo menos é meio a meio. Não. Também não. Jesus disse que a porta era larga e o caminho muito espaçoso que dá para perdição. E que a porta é estreita e o caminho apertado que dá para a salvação. Então, há um desequilíbrio muito grande entre os que creem na palavra de Deus e os que não creem. E agora podemos dizer, os que creem em Jesus Cristo, que é o alvo, o centro claro da palavra de Deus, desde que ele esteve aqui no mundo, 2000 anos já, e não aceitam. Essa é a proporção que a gente já sabe. Então, e é uma realidade muito, muito comprovada. Qualquer um aqui poderia fazer uma lista, se eu pedisse, faça uma lista aí das pessoas para as quais você já pregou o evangelho. Sei lá, no último ano, 5 anos, 10 anos, não sei quantos anos você tem de crente, faça uma lista aí. Pronto, está aqui. Pelo que eu me lembre, eu preguei o evangelho para essas pessoas aqui. Tudinho. Ok. Agora divida. As que aceitaram o que você pregou e se tornaram crentes em Jesus Cristo, como você é, e aquelas que rejeitaram a pregação. Divida aí. Se for alguém um pouco sensível, vai chorar.
E se não chorar de lágrimas, vai ficar triste. Já sabe, claro que sabe. Mas quando olha e vê assim, como pode? É muito, muito pequena a proporção. Mas é assim. Então não nos admiremos de que os judeus se dividiram lá quanto à pregação de Paulo. Embora aqui não fale no percentual. Dá a ideia que é a maioria, dá a ideia. Discutiram e foram embora, os chefes. Estavam partindo, mas Paulo não os deixou ir com um simples até logo. Muito obrigado. Vocês saíram de casa, das suas casas, tomaram o tempo, vieram até aqui, estão desde manhã me ouvindo pregar aqui. Então eu só tenho a agradecer a presença de vocês, a atenção por terem aceito o meu convite. E muito obrigado. Deus os abençoe. Muito longe disso. Muito. A segunda parte do 25. E havendo discordância entre eles, como eu já li, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Espera aí. Parece até que se Lucas foi o autor de Atos, foi ao ponto de detalhar aqui a cronologia, se ele foi até esse ponto, indicaria que Paulo está falando depois que eles se despediram, já indo embora, e Paulo, não, peraí. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse... Agora Paulo vai nos fazer um elogio, vai falar do povo judeu, o povo escolhido de Deus. Ele vai aqui embelezar o agradecimento que ele vai ter por nós termos vindo aqui, e vai mostrar o quão importante é para Deus o povo judeu, representado aqui por nós, líderes dos judeus em Roma, sede do impériozão lá. Vamos ver o que Paulo vai dizer, citando a Bíblia, o Velho Testamento, Isaías. Vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendeis, vendo vereis e não percebereis. Porque o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Palavra fortíssima com que Paulo se despede desses homens. Não tem elogio nenhum aqui, não tem agradecimento nenhum aqui. Não é o caso, não é que Paulo não sabia elogiar, que sabia ser atencioso, que sabia, amoroso, que sabia, mas o que aqueles homens precisavam ouvir era muito diferente de muito obrigado, de simples gentileza. O pregador do Evangelho não pode se dar o luxo de ser sempre muito gentil quando fala, e ao ponto de abafar um pouco a dureza do Evangelho, no sentido da necessidade que Deus mostra que existe, de que aceitem a palavra dele ou vão morrer no inferno, perecer no inferno. Isso é duro. Isso não tem nada de macio. Alguns podem até achar falta de educação, sei lá, ou uma coisa de mau tom, de mau gosto. Paulo poderia ser facilmente classificado desta forma. Essa é a maneira desse cidadão aqui preso. Falar conosco, isso é forma. Não importava na hora.
Então, não estou falando aqui para pregadores e nem evangelistas mais dedicados a falar do evangelho e tudo, mas a qualquer crente. Porque você é um pregador do evangelho, se não de um púlpito, mas onde você se encontra. Então, diga o que precisa ser dito, mesmo que não seja no bom tom, no sentido puramente social, relacional, no sentido agradável. Neste aspecto, isso não cabe. Muitas vezes, em certos momentos, na pregação do Evangelho. Não quer dizer que o crente vai ser um mal-educado, vai ser um grosseirão, não. Mas, e não precisa ser grosseiro para dizer isso aqui. Paulo pode ter dito isso aqui com a voz mais baixa do que eu estou agora. Calmo, tranquilo, mas disse. O que sai da sua boca, meu irmão e minha irmã, é o que o Espírito Santo vai usar para salvar ou condenar aquela pessoa. É importantíssimo o que sai da sua boca. Não só a palavra, obrigado e tal, que é isso, somos todos irmãos, né? É isso mesmo, amar todo mundo, Deus é grande, e tenha fé, aquela coisa toda, pois é isso aí. Isso é papo. O Evangelho não é assim. Guardem o exemplo de Paulo, aqui. Devem ter saído muito chateados com ele. Claro, especialmente aqueles que não creram. Não somente pelas palavras em si, mas pela conveniência de Paulo dizer aquilo naquele momento. Talvez achavam muito inconveniente, não era a hora, não sei. Eu sei que guarde isso aí. Pois bem, Paulo fez exatamente o que Jesus Cristo fizera 30 anos antes dele. Paulo está aqui seguindo exatamente os mesmos passos de Jesus Cristo, quando esteve aqui no mundo. Ele aplica aos ouvintes judeus uma profecia de 800 anos que Deus dera ao profeta Isaías, quando comissionou aquele profeta, na famosa passagem de Isaías capítulo 6. Eu quero que você vá até lá. Aquela passagem aqui, quem irá por nós, é muito bonito aquilo, que a visão que Isaías teve, santo, 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 do trono de Deus, tudo aquilo, mas não vou ler isso agora não. O que eu vou ler é aqui. Isaías 6, no ato de Deus convocar Isaías, as coisas de Deus às vezes são muito interessantes. Geralmente não se convoca alguém, olha, eu tenho uma tarefa para você, você vai trabalhar para mim, vai ser o pior emprego da sua vida. Como é, mano? Não lhe garanto nem que vou pagar, ou não garanto que você não vai acabar preso, ou isso ou aquilo. Um convite horroroso. Não se faz isso, geralmente. Aliás, como os homens são muito mentirosos, fazem o contrário, né? Prometem mundos e fundos que nem vão cumprir. Mas vamos supor alguém que diga simplesmente a verdade e tudo mais. Vai querer apresentar um lado, sem ser falso, mas um lado positivo daquela chamada e tal. Veja como Deus chama o profeta Isaías. Quando Isaías se oferece, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Versículo 8. Disse eu, Isaías falando agora, eis-me aqui, envia-me a mim. Famosa passagem. Então disse ele quem? Deus. Ok, você quer ir? Pois vá. Agora, o que você vai dizer é o seguinte, Isaías. Ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo.
endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele quem? O povo, a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Para mim, quando eu me converti, 40 anos atrás, foi uma das passagens mais difíceis que eu encontrei na Bíblia. Passei talvez anos lutando com ela, para entender o que era isto. Deus chamar um profeta, prega e eles não vão se converter, você vai fechar o coração do povo. Mas eu pensei que a minha tarefa era levar pessoas, não vou dizer a Cristo, que não era o caso na época assim, mas levar pessoas à fé em Ti, pessoas a obedecerem a Ti, ó Deus. Não é a minha tarefa? Não. Não é não. A tua tarefa é endurecer o coração do povo para que não sejam salvos. Parece chocante, eu confesso. Deus parece mandar o profeta tornar insensível, fechar o coração do povo com o propósito daquele povo não ser convertido. Encontrei a chave da explicação na maneira como Jesus Cristo cita essa passagem. Mateus 13. (10 a 15). Diz assim: então se aproximaram os discípulos, estou em Mateus 13 e 10, e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é isto concedido, aos rebeldes, aos que não têm Deus. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ou seja, o pouquíssimo que tem, lhe será tirado. Não vou explicar esse versículo, que é muito interessante, mas não é o caso agora. Por isso, lhes falo por parábolas. Porque não vendo, veem. Então, ele está falando aqui de uma realidade presente, que estava predominando naquela época. Não vendo, veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. De sorte que se cumpre neles a profecia de Isaías. Lá Jesus Cristo puxa Isaías 6 de novo. Igualzinho como Paulo fez. Paulo fez igual a ele. Que profecia de Isaías? 14. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Isso estava acontecendo na época do próprio Isaías. De mau grado ouviram com os ouvidos. Agora está falando da atitude do coração dos judeus, sempre que ouviram a palavra de Deus. Em Isaías, antes de Isaías, desde que houve judeu, a partir de Abraão, na face desta terra, a atitude do povo sempre foi esta, de fechar o próprio coração para as coisas que vinham de Deus. É claro, o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados.
O que ele quer dizer é, o que está acontecendo é que eles não querem ouvir, fecham o coração, resultado, não vão se converter nunca. Com esse tipo de atitude aí, não vão. Então, Isaías, na realidade, Deus deixou mais claro para ele esse aspecto da pregação que ele iria fazer, mas a rigor, não houve grande mudança dos que estiveram antes de Isaías, dos que estiveram depois de Isaías, do próprio Jesus Cristo aplicando a passagem de Isaías para o tempo dele, Jesus, igualzinho. Então era a atitude daquele povo que era de fechamento. E Deus, misteriosamente, fecha mais. É clássica a história lá em Êxodo, né, que o faraó fechou o coração, endureceu o coração. Aí lá pelas tantas, nós já vimos isso aqui do púlpito, é bonito ali a soberania de Deus. Então Deus fechou o coração de faraó. Buf! Pronto. Quando disse isso, faraó já tinha endurecido. Há muito tempo, ele próprio. Então quem endurece? É a pessoa ou é Deus? Os dois. Eu tenho dito isso daqui muitas vezes. A atitude, a responsabilidade humana vai lado a lado com a soberania de Deus, não um lado a lado de mesmo poder, mas em termos de concomitância, é um ao lado do outro. O poder de Deus, Deus resolve, Deus decide tudo, mas o fato de Deus ser soberano, de Deus resolver, de Deus decidir, não anula nada, zero, a responsabilidade do homem. Então, se alguém fecha o coração, vai ser responsabilizado por Deus de uma maneira absolutamente clara, taxativa. Você fechou o coração para mim. Não, mas é porque eu andei estudando a Bíblia e eu li sobre a soberania tua, Senhor. Aí eu sempre tinha esperança que na hora que tu quisesses, né, pela tua soberania, aí tu seria maior do que eu próprio dentro de mim e me colocar para crer e tal. Que é assim, é. Quando alguém quer em Cristo é porque Deus colocou fé ali dentro. É. Mas isso não pode ser usado como argumento diante de Deus. Eu esperava que tu viesse me converter. Não converteste. Aí eu fiquei fechado, né? E fui tocando a minha vidazinha. Com os meus pecados. E da maneira que eu queria. E sem rédea, né? Aqui em cima da minha cabeça. Fazendo o que eu queria. Quer dizer, enquanto eu agiria, se eu fosse agir, você reconhece que travou. É isso aí que vai lhe condenar. É assim. É exatamente assim que as coisas acontecem. É importantíssimo o crente entender isso para passar, quando ele falar de Cristo, falar do Evangelho, e aplicar no momento certo. Olha Paulo, ele aplicou exatamente o que Jesus tinha feito 30 anos antes, igualzinho. Tudo bem, você pode estar falando para alguém que não é judeu, mas nesse aspecto já não importa muito, porque aí já é o caso mesmo, é do coração humano. No caso judeu, que envolve o povo judeu, que é algumas outras circunstâncias e consequências que não é o caso tratar aqui. Mas não sei quantas vezes você disse, meu amigo, você é responsável pelo que eu estou lhe dizendo, entendeu? Não é porque minha mãe nasceu num lar de outra religião cristã, e meu avô, e eu quero seguir a tradição, e isso, aquilo, você faz como quiser, mas saiba que Deus vai lhe pedir contas. Pronto. Essa é a mensagem do Evangelho. Pelo menos num aspecto que eu estou colocando aqui. Então, voltando a Jesus Cristo, fica claro que Jesus ensinou que o povo não era uma pobre vítima nas mãos de um Deus malvado.
caprichoso. Não. O povo já estava endurecido há muito tempo. Como eu disse, isso na época de Jesus, antes de Jesus, lá em Isaías, antes de Isaías, lá para o Egito, lá desde o começo, como eu já coloquei. Então, é como se Deus tivesse dito para Isaías algo como: você vai falar a minha palavra, mas esse povo que já está endurecido vai ficar com o coração mais duro ainda. Entendo que seja assim. Não vai adiantar, Isaías. Eles vêm rejeitando há séculos a minha salvação. Pois que continuem assim. É isso que Deus diz. Até eu agir um dia, como ele vai agir um dia com os judeus, mas até lá, deixa assim. A minha palavra vai mantê-los duros e eu não os salvarei. Pelo menos por enquanto. Então Jesus aplica esse princípio e agora a mesma coisa. Paulo diz: vocês estão duros demais. Tudo isso que Paulo fez foi para olhar para os olhos daqueles judeus e dizer: isso está acontecendo com vocês. Vocês estão duros. Estou desde manhã aqui, já estou cansado, tentando mostrar para vocês que Jesus Cristo ele é o cumprimento de tudo que está predito no Antigo Testamento. Tudo se volta para ele, não é uma doutrina nova, ele foi predito, ele está à frente como o Messias dos judeus, tudo, Paulo deve ter dito tudo, e como dizem os comentaristas, os judeus gostam muito de discutir. Então, não pensem que deve ter sido uma palestra, ou do estilo como eu estou aqui na frente de vocês todos ouvindo, calados, e eu expondo. Provavelmente não foi assim. Foi uma discussão grande, pelo jeitão que eles eram na época, não está escrito aqui. Mas pode ter tido debates acaloradíssimos ali de Paulo e eles. Talvez os que se convenceram, já do lado de Paulo, ajudando ali, mas deve ter sido muito quente o assunto ali. O fato é que 2000 anos depois, visto que acontecer lá com Paulo, o mesmo endurecimento de Israel ainda existe. Basta olhar para o país e para os judeus hoje. Um país praticamente secular, na sua totalidade, mundano, não aceitam Jesus como Messias, não aceitam o Velho Testamento como palavra de Deus, aceitam. De vez em quando o primeiro-ministro cita lá uma passagem bonita e tal. Isso não significa aceitar como palavra de Deus. Reconhecem que é muito importante, faz parte da história deles e tudo, mas dizer que eles seguem mesmo o Velho Testamento e que creem de todo o coração naquele Deus, são uns pouquinhos, mas um percentual mínimo dos judeus. A grande maioria, não. Coração fechadíssimo. Certo que as estatísticas e os trabalhos evangelísticos aí de missões e tudo mais mostram um certo crescimento, muito modesto, muito tímido, na quantidade de judeus se convertendo a Jesus Cristo. Aponta nessa direção. Mas podemos dizer, sem medo de errar, que hoje, 2000 anos depois, os judeus continuam um povo duríssimo à pregação do Evangelho. Continua mesmo. Então, uma vez deixando claro que eles estavam endurecidos, o grande apóstolo dos gentios dá o seu recado final aos chefes da comunidade judaica em Roma. Versículo 28. Voltando a Atos 28. Tomai, pois, última palavra de Paulo para eles e últimas palavras de Paulo registradas em Atos. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus
foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ô pancada! Vocês não podem imaginar o tamanho do golpe que Paulo deu agora naqueles judeus. Extremamente ciumentos do fato de serem o povo de Deus, de serem filhos de Abraão. Extremamente ciumentos, os tais na terra. O resto é segunda, terceira categoria de gente. Eles foram os escolhidos. Eles eram o povo ungido. Eles eram o povo de Deus, feito através de Abraão, de uma maneira miraculosa. Eles saíram do Egito de uma forma absolutamente impressionante, tudo. Eu vou engolir isto? Me chama de duro de coração? Eu? E ainda vem com desaforo para mim, dizendo que os gentios vão ouvir. Nós não ouvimos, mas os gentios vão ouvir. Coragem. Coragem. Mostrar agora um contraste enorme entre a quase rejeição total de Cristo pelos judeus, pelo menos até a época e até hoje, e o espalhamento do cristianismo pelo mundo gentil. Os não-judeus, que formam 99, sei lá quantos por cento da população do mundo. E até a calcular e me esqueci o percentual de judeu hoje que tem no mundo. O mundo tem 8 bilhões de habitantes. Os judeus, não sei, não estou lembrado da quantidade. Alguém tem esse número assim, 10 milhões? Não sei se é em Israel mesmo, talvez tenha 10 milhões, uns 20 fora, não me lembro exatamente. Deixa a IA quieta. Depois vocês olhem na IA de vocês, tá bom? Então, em termos numéricos, um número enorme de gentios iria aceitar Jesus Cristo. Enorme, gigantesco. Comparado com o número dos judeus, que era um povo diminuto, pequenininho em termos de quantidade, e, penso eu, em termos percentuais também. Também. Porque mesmo que a minoria dos gentios é que seja salva, mas ainda é um percentual muito significativo da humanidade. Hoje falam em 1 bilhão, talvez 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, faz algum tempo que eu não ouço essa estatística, de cristãos. Eu sei que aí tem uma grande quantidade que não são pessoas salvas pela fé em Jesus Cristo, mas de uma maneira muito, muito vaga, dá uma ideia, né, de 1 bilhão e 8, são 12%, mais ou menos. Né? Vamos tirar metade disso aí, ficam o quê? Ficam 6% de crentes no mundo? Eu não sei, eu não estou aqui criando estatísticas. Não, eu estou dando uma noção. Uma noção. Então, comparadamente com o pouquíssimo resultado de conversões a Cristo entre os judeus, nos gentios ia explodir, no bom sentido, estourar, ia ser elevadíssimo o número, como de fato é, especialmente, como eu falei, considerando o aspecto de número absoluto, número com número, gente com gente. Então, muitos gentios iriam crer em Cristo. Paulo diz, vocês não creram não, vocês são tudo duros aí, endurecidos. Podem ir para casa, podem ir com raiva de mim, mas eu vou dizer, estão tudo endurecidos. Porque não ouviram e nem ouvem hoje. Pois bem, os gentios vão ouvir, muitos deles. Quer ver um exemplo? De gentio que ouviu? Você conhece alguém?
Você, meu irmão, minha irmã, você é um, eu, aqui. E eles, gentios, a ouvirão. Simples a frase, né? Pois isso é uma profecia absolutamente fantástica. Você, um pobre brasileiro neste grande país, cada vez maior, no que não é bom, um pobre brasileiro, o fim do mundo, em termos de civilização, seja lá o que for, morando no Nordeste do Brasil, você foi alcançado. E é crente em Jesus Cristo. Essa frasezinha lhe pegou. E muitas outras, óbvio. Então você veja o alcance do que Paulo está dizendo aqui. Pode judeu se zangar, podem sair daqui com raiva de mim, podem me denunciar para o senador lá de Roma, lá do amigo de vocês, tentar influência política para mandar me julgar logo e me matar. Estava preso, ele ia ser julgado. Não quer saber. Vocês são duros e os gentios vão ouvir. Pronto. Então, fica aí, novamente, a questão da necessidade de sermos claros, honestos e diretos com aqueles que ouvem a palavra de Deus. Dividir em duas. Não era o plano. Mas vamos para 90. Eu não vim com essa ideia. Eu estava meio desconfiado pela voz e pelo que eu tenho a dizer aqui, que estou dizendo coisas aqui muito, eu creio, muito importantes para nós sabermos, coisas que estão, precisa talvez cavar um pouco mais fundo, né, para poder expor isso para vocês. Então eu quero que isso fique na mente de vocês e que vocês saibam o que fazer com o Evangelho. Esse negócio de judeu, isso vai crescer muito, muito daqui para frente. O mundo está muito conturbado. E essa questão vai ficar cada vez mais nítida. Então, eu quero terminar aqui perguntando a quem não tem Cristo como Salvador ainda. Como você tem reagido à palavra, à pregação da palavra de Deus? Você já observou? Isso aqui não vem de mim, eu vi isso há muito tempo, achei muito interessante, e é muito comum isso, esse pensamento. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Já vi isso em vários lugares diferentes. Mas eu vou sair com a terceira opção. O mesmo sol que endurece o barro e amolece a cera, derrete um bloco de gelo duro, igual pedra. Como tem sido o seu coração quando é exposto à palavra de Deus, meu amigo ou minha amiga? De barro, como aqueles judeus? Cuidado, vai ficar cada vez mais duro, porque o sol endurece o barro. E a partir de certo ponto, como eu já falei, não preciso nem repetir, Deus endurece de vez. Ou seu coração é de cera, amolece até um certo ponto, mas não passa disso. Muitos crentes conhecem exemplos de que pregaram, a pessoa amoleceu, ouviu com mais interesse, chegou num culto, ou em 10, pode ter até alguma decisão, levantar a mão, aceito Jesus Cristo. Não passou dali, voltaram, não derreteu, amoleceu, mas não o suficiente. Cuidado. Tem uma classificação de alguns que diz assim, e você é crente, meu amigo? Não, eu sou amigo do Evangelho.
Tá bom, muita honra de ter como amigo, tudo bem. Mas pense bem nesta classificação. É simpático, é educado dizer que é amigo do Evangelho, ok. Mas para Deus não existe esta posição. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Lembra que ele disse em Apocalipse para a igreja? Então, pense nisso. Endurecer com a operação da palavra de Deus leva à condenação eterna. Amolecer e ficar ali meio mole, mas não sair daquele estado, condenação eterna. Melhor seria um coração de gelo, que eram duros como a rocha, mas o sol derreteu até virar água. E se continuar, ainda evapora a água. Desaparece, pulveriza um gelo duro como rocha. Espero, amigo, amiga, que você assuma a atitude diante dele de dizer: Senhor, derrete esse coração. Não me deixa ser enganado pelo diabo, achando que sou amigo do Evangelho. Quem não tem Cristo como Salvador é inimigo de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai, ninguém, senão por mim. Claro, se isso é duro demais, se não é muito educado, muito sutil e fino, então, melhor é você ser mexido com palavras verdadeiras e que podem lhe levar à salvação, em vez de você ser iludido com palavras bonitinhas. Volte aqui, volte sempre, nós temos um chazinho depois, é muito bom você. Ah, como é bom ser amigo de quem é amigo do Evangelho. É bom mesmo, você é muito bem-vindo aqui entre nós. Eu não estou falando disso. Não é hipocrisia, nós recebemos alguém aqui que não tem Cristo, meses, talvez anos, e a fazer com alegria, com um grande abraço. Não! É um prazer mesmo, nós oramos por você e tudo. Eu estou falando é da sua alma, entendeu? É da sua alma. Que na hora de você morrer, de olhar diretamente para Deus, indo embora mesmo, não tem igreja, não tem pastor, não tem mãe, não tem avó, não tem religião, não vai ter nada que resolva a sua situação. É a sua atitude com relação a Cristo que vai resolver diante de Deus o seu destino. Vou começar no próximo domingo, se Deus quiser, com relação ao endurecimento de Israel. Acho que vale a pena investir mais uma pregação, porque eu quero falar sobre o que é bem no nosso contexto aqui, que Paulo falou exatamente disso. Né? E aí, Israel vai ficar duro mesmo? Vai ser como o barro? Vai ser como a cera? Mole ali, mas... Porque hoje está como o barro mesmo. Hoje é um barro pesado. Durinho. Vai ser sempre assim? Vamos ver. E que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorvê-la, cada um de acordo com as suas necessidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.